Boa tarde a todos, queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a essa palestra online organizada pelo Comitê de Educação da Urantia Associação Internacional. Essa palestra é apresentada por Henrique Traver sobre o tema O Reino de Deus. Agora gostaria de apresentar o nosso palestrante. Henrique Traver é casado com Sueli Traver, tem 5 filhos e 5 netos. Henrique é advogado e economista, presidente executivo da Copagri, uma empresa brasileira de comércio de commodities agrícolas. Ele é nascido na Espanha, está vivendo no Brasil há mais de 50 anos. Reside em Curitiba, Paraná, no sul do Brasil. Ele é estudante do livro do Urantia desde 2009 e foi presidente da Urantia Associação do Brasil de fevereiro de 2016 até fevereiro de 2020. É anfitrião do grupo de estudos do livro do Urantia de Curitiba desde 2014. Muito obrigada, Henrique, pela sua disponibilidade para servir. A palestra é sua. Obrigada. Boa tarde, obrigado, Jenny. Muito obrigado por ter me convidado. Esse convite teve uma coincidência muito grande. Eu estive preparando, acho que todo mundo está me ouvindo bem, né? Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, fale. Esse convite veio num momento muito oportuno, porque eu estive trabalhando em vários estudos nos últimos 60 dias, e todos esses estudos, de uma maneira ou outra, têm um relacionamento com o tema que a gente vai discutir hoje, que é sobre o Reino de Deus. Então, assim, de certa forma, não me deu muito trabalho para montar esse estudo para hoje. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado dele, e por ter tido essa oportunidade de ter tido todas essas interações com os diferentes estudos que eu estava fazendo, eu aprendi muito com esses estudos que eu estava fazendo. Acredito que tive a oportunidade de uma elevação espiritual bastante grande. Então, eu sou muito grato à AGN, Associação Urantia Internacional, por essa oportunidade de ter, de alguma forma, me envolvido nesses estudos que permitiram que eu aprofundasse bastante os meus conhecimentos e que eu tivesse uma visão ampliada daqueles conhecimentos do livro de Urantia. Eu recomendo a todo mundo que leia o livro de Urantia e tente compreender os seus ensinamentos e não fique limitado às apresentações, aos estudos que nós estamos fazendo aqui. Eu vou compartilhar a minha tela agora, eu espero que todo mundo consiga visualizar o que eu vou mostrar. Pouquinho só, porque eu estou trabalhando com 2 telas, então eu não sei qual é a tela que vocês estão vendo. Você está vendo uma tela aí, Sussu? Isso, essa tela que eu acho que deve mesmo ficar para vocês. Sim. Então, nós vamos começar aqui, eu vou adiantar o seguinte, né? Todo mundo que está aqui na sala é porque está procurando Deus, está procurando uma elevação social, uma elevação espiritual, perdão. Os ensinamentos dizem que nós não podemos revelar a Deus àqueles que não o procuram. Então, eu fico muito feliz de ver que temos aqui todo esse grupo interessado em saber mais de Deus, dos seus ensinamentos e preocupado com o seu desenvolvimento religioso. Então, vamos lá.
Quando eu pensei em fazer essa palestra, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar na internet imagens sobre o reino de Deus. E eu esperava encontrar algumas imagens interessantes para poder mostrar para vocês aqui e publicar, mas tinha muitas imagens, dezenas, centenas de imagens, talvez milhares de imagens sobre o reino de Deus. Todas elas muito parecidas com essa amostra que eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, eu fiquei surpreso, né, de ver na internet, que sempre tem profundos conhecimentos de muitas coisas, né, e imagens interessantes sobre muitas coisas, e me surpreendi de não encontrar nenhuma imagem definida como o reino de Deus lá na internet, que trouxesse uma ideia parecida com aquela que eu queria mostrar para vocês e que seja aproximada daquilo que eu imagino que seja o reino de Deus, que eu acredito que seja o reino de Deus. Então, a gente sempre tem imagens de um jardinzinho, de anjos tocando harpa, de castelos monumentais, de uma luminosidade intensa, de um rei sentado no trono, enfim. A gente sempre tem imagens, algumas sugerem paz, algumas sugerem reino, outras sugerem um jardim, mas eu não encontrei, na verdade, nenhuma imagem que pudesse refletir aquilo que eu queria mostrar. Então, eu fiquei bastante preocupado, né? Eu falei, puxa vida, nós estamos com tantas limitações para produzir uma imagem apropriada, pelo menos no meu entendimento, daquilo que seja o reino de Deus, e fiquei bastante preocupado com isso, porque, de certa forma, a internet reflete muito da nossa civilização, né? Então, começando aqui o nosso estudo, eu vou propor aqui que a gente faça uma reflexão, e nós não vamos fazer análise psicológica nem discutir esses temas aqui agora. Eu só proponho que cada um de nós pense um pouquinho e, se possível, quando terminar a apresentação, em algum outro momento que vocês estejam tranquilos, sem fazer muita coisa agitada, que vocês pensem um pouquinho, como eu também, sobre eu e a vida, como que eu percebo a vida. Muitas vezes, algumas pessoas se perguntam, mas muitos nunca se perguntam, ou quase nunca, quem eu sou, né? Qual é a minha origem, de onde eu vim, qual é a minha missão e qual é o meu destino, né? Então, a gente não tem o hábito de se fazer continuadamente essas perguntas. E, claro, se você não tem o hábito, ou eu não tenho o hábito de fazer essas perguntas, eu provavelmente também não busco as respostas para essas perguntas, né? O que significa que nós estamos confortáveis com o status quo, com a situação que nós estamos agora, né? Outra coisa para pensar é como que eu percebo esse momento que nós estamos vivendo. E como eu percebo o futuro, né? O que é o futuro para mim? O meu futuro é hoje à noite, é amanhã, esta semana que vem, o final deste ano, o final desta pandemia, é o ano que vem, ou a minha visão não chega muito mais longe que isso. Eu consigo imaginar o meu futuro depois da morte, por exemplo, eu alguma vez chego a pensar na morte. Outra coisa que às vezes me ocorre é o que eu mudaria no mundo, né?
Eu estou feliz como o mundo está, eu acho que ele deveria ser diferente, o que, que poderia fazer? O que eu mudaria nesse mundo, se eu pudesse mudar alguma coisa? E como eu mudaria? Como eu faria para fazer essa mudança? Se eu tenho uma ideia de como mudar o mundo, eu já estou fazendo alguma coisa para mudar, ou por que, que eu não faço isso, né? Então, são reflexões que nós não temos que encontrar a resposta agora, mas eu acho que vale a pena todos nós pensarmos sobre essas coisas, tá? Outra coisa, outra reflexão é sobre o meio onde eu estou inserido, né? Então, eu tenho pais, tenho irmãos, amigos, trabalho. Existe um grupo de pessoas no qual eu estou inserido. E de que maneira eu me relaciono com esse grupo? O que, que esse grupo significa para mim? O que eu faria pelo bem-estar dessas pessoas? E o que essas pessoas que estão nesse grupo fariam pelo meu bem-estar? O que, que eu tenho certeza que essas pessoas fariam pelo meu bem-estar? E já que eu tenho um grupo de relacionamentos, será que eu tenho alguma meta, algum objetivo em comum com esse grupo? Nós temos algum propósito como um grupo de fazer alguma coisa para alcançar algum objetivo? Se temos isso, o que, que sustenta o desejo de alcançar esses objetivos? Qual é o alicerce? Qual é a base que nós temos para sustentar o desejo desse grupo de alcançar esses objetivos? E me ocorre muito os grupos de estudo, por exemplo, do livro de Urantia, assim. Os grupos têm um propósito, pelo menos um propósito de elevação espiritual, sem entrar muito profundamente no tema. Mas ainda, se eu pensar sobre aquilo que eu domino, aquilo que é o meu domínio, aquilo que eu comando, aquilo que eu posso considerar o meu território, né? Eu construir uma família, quando eu falo de construir uma família, evidentemente, eu me refiro ao casal, né? Eu sou o criador dessa família, sou o controlador dessa família, o sustentador. O que é ser o criador dessa família, né? O criador, além de se casar, fazer os filhos, tem que se organizar, fazer uma casa, prover educação para os filhos, organizar, controlar tudo que está acontecendo, etc. Então, sustenta essa família não só financeiramente, com alimentos, com roupa, com casa, com saúde, com tudo que está envolvido no aspecto da vida material, mas também com educação, com desenvolvimento espiritual. Então, nós somos sustentadores dessa família, somos controladores, né? Tenho filhos, se eu tenho filhos, como é que eu percebo os meus filhos? E de que maneira se compara o amor que eu sinto por esses filhos com o amor que eu sinto pelos meus pais, por exemplo? Com o amor que eu sinto pelos meus irmãos, ou que eu sinto pelos meus amigos? Eu amo mais a esses filhos do que eu amo mais aos meus pais? Eu amo mais que meus irmãos? De que maneira fica esse relacionamento? Como é que eu me relaciono com eles? Se eu tivesse uma maneira de medir o tamanho do amor que a gente sente pelas pessoas, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, nessa escala, como ficaria esse amor que a gente tem pelos filhos? Seria igual? Seria menor? Seria maior? E como eu vejo o futuro dos meus filhos? Eu vejo meus filhos exímios dançadores de balé, profundos conhecedores das ciências, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, enfim. Vejo meus filhos com um sucesso
nesta civilização, bem educados, avançados e bem-sucedidos. E com relação ao futuro, eu vou vê-los depois que passar essa vida aqui. Eles vão estar comigo lá do outro lado. Eu gostaria de ter esses filhos ao meu lado eternamente. E o que eu faço para que meus filhos estejam lá do outro lado comigo eternamente? Quanto de tempo e de dedicação eu tenho colocado nos meus filhos para que isso aconteça? É só uma reflexão. Nós percebemos esse reino fixo, esse reino físico, né? Porque para nós ele é muito real. Nós nascemos aqui, temos pais, filhos, família, né? Somos filhos do homem. Quando a gente fala que Jesus, por exemplo, era filho do homem, a gente está se referindo a isso, né? Ele era filho de um casal, de humanos, filho do homem. Assim como todos nós somos filhos do homem. Então, neste mundo, nós estamos inseridos. E a gente luta muito aqui. Mas não precisa fazer um esforço muito grande para a gente ver que a gente luta de uma maneira não muito sincronizada, não muito organizada. Muitas vezes até nós estamos lutando em direções opostas e diferentes. Não temos uma coordenação, uma motivação comum que nos leve na mesma direção, que nos conduza da mesma forma. As coisas vão acontecendo, vão evoluindo, vão avançando, e a gente vai aprendendo com os nossos conflitos, com os nossos desencontros, né? E a gente luta muito na certeza de que, mesmo tendo a certeza de que esse mundo é temporário, que a nossa participação nele vai terminar daqui a pouquinho. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que todos nós vamos deixar esse mundo em algum momento. Este corpo vai terminar, vai acabar. Todo mundo tem essa certeza, ninguém gosta muito de pensar sobre isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a nossa percepção de futuro, muitas vezes, é de negação, porque a gente sabe que esse mundo é temporário para nós, nós sabemos que nós temos um prazo de validade aqui, e a gente tenta evitar pensar nesse assunto, né? Então, todas essas incertezas fazem com que a gente acabe fingindo que este mundo não vai terminar. Ele vai durar para sempre. Ele vai ser eterno e infinito enquanto durar. Então, essa é a ideia. Então, por que nós temos tanta dificuldade da gente se unir para perseguir um futuro melhor, né? E conseguir alguma coisa aqui e agora que seja melhor para todo mundo, mas principalmente porque nós temos muita dificuldade, às vezes, de pensar além da morte, né? O que nos espera depois disso daqui, né? Então, falando um pouquinho do reino de Deus, né? O que vem a ser esse reino de Deus? A gente sempre fala do reino de Deus, Jesus falou muito do reino de Deus, proclamou o reino de Deus, e com muita frequência a gente ouve falar dele, mas o que vem a ser o reino de Deus? E de que maneira esse reino, né, se compara com o nosso domínio físico, este mundo material em que nós estamos, né? Então, admitindo que eu gostasse desse reino, qual seria meu futuro nele, né? E qual seria o futuro das pessoas que eu amo, aquelas que eu quero bem nesse reino? E o que a gente teria que fazer para entrar nesse reino? Qual é o preço que eu teria que pagar para conseguir isso, tá? Então, conhecendo um pouquinho do reino de Deus, nós estamos falando aqui agora da questão geográfica desse reino, né? Ele
já existe como um lugar, esse reino, ele existe em 3 níveis de realidades, né? E esse espaço geográfico que compreende esses 3 níveis de realidade é um só domínio, criado, controlado e sustentado. Eu coloquei aqui pelo mesmo rei, né? Mas é pelo Criador, né? Nós falamos lá atrás, quem criou uma família, quem estabeleceu um domínio próprio, que é o criador dessa família, é o controlador dessa família e o sustentador. Aqui nesse terreno, nesse território, também tem isso. Tem um criador, um controlador e um sustentador de todo esse território, todas essas realidades que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então, os níveis de realidade que nós estamos falando é o nível material, o mononcial e o espiritual. Quando a gente fala de níveis de realidade, é onde a gente pode perceber uma realidade. Nós temos a realidade material, que é esta que nós estamos sentindo, que nós estamos vivendo, que é uma realidade que nós percebemos. É uma realidade que nós percebemos com a nossa mente, com o nosso físico, com o nosso corpo, com todos os nossos sentidos. Existe uma outra realidade, que é a realidade mononcial, que nós temos muita dificuldade de perceber alguma coisa dela, porque é uma realidade que nós não temos os sentidos físicos apropriados para perceber essas realidades, né? Os reveladores nos contam que no mundo mononcial, as personalidades, as pessoas, possuem 70 sentidos. Então, é difícil para a gente, com 5 sentidos, ter essa percepção da realidade mononcial. E existe uma mais elevada ainda, que é a realidade espiritual, onde a gente precisaria de 210 sentidos, ou mais. Então, não é que as realidades mononciais e espirituais não existam. Essa realidade material a gente está vivendo e percebe aqui. As realidades mononciais e espirituais são realidades vindouras, que nós, em algum momento, poderemos viver num futuro. E são realidades que avançam para a eternidade. E que, de alguma forma, nós temos que conquistar. Quando a gente está no mesmo lugar, no mesmo território, não significa que a gente faz parte daquele lugar, que a gente faz parte daquele domínio, daquele reino. A gente visita um monte de lugares o tempo todo que não nos pertence, não faz parte da gente. Aquele domínio é um lugar que a gente está só visitando. Então, a questão é, será que nós estamos aqui neste domínio só de visita? Porque a gente pode se recusar a pertencer a esse domínio. Nós temos um livre-arbítrio, um poder de escolha, que nos permite dizer, olha, eu não quero ficar nesse lugar, eu não estou feliz com esse negócio aqui, e não faz parte de mim, não quero estar. Então, eu tenho essa capacidade de escolha. Então, de fato, nós estamos no território do reino de Deus. Nós estamos numa das realidades do reino de Deus, desse espaço geográfico, que tem essa realidade física, mononcial e espiritual. Nós estamos, nesse momento, na realidade material. Então, estamos ocupando uma parte do território dessa realidade, desse reino de Deus. Mas nós somos parte dele. E, curiosamente, o sentido de uma família, por exemplo, mesmo que esteja separada territorialmente, continua sendo uma família. Então, eu, por exemplo, tenho 5 filhos, todos espalhados, nenhum aqui em casa.
mas a gente continua sendo uma família. A gente não deixa de ser uma família porque a gente não está no mesmo território, né? Então, essa é uma coisa para se pensar também. Sobre esta realidade física, né, que nós estamos vivendo, os reveladores nos contam que é onde nós iniciamos a nossa jornada de perfeccionamento, né? É aqui que começa tudo. E eles dizem que esta é uma arena temporária, que tem a duração da vida do mortal. Jesus nos disse que este mundo é apenas uma ponte. Passai por ele, mas não deveis pensar em construir nele um local de residência. Então, se é só uma ponte, só uma passagem, como é que nós estamos fazendo construindo a nossa vida e o nosso futuro nesta passagem? Então, aqui diz que nós devemos acumular tesouros de aprendizado nesta arena, onde o propósito é conhecer ao Pai e fazer a sua vontade. Quando nasce uma criança em casa, um bebezinho, esse bebê não tem noção de território, de espaço, de que a casa dele é o mundo todo, é uma parte do mundo, é um planeta, está no reino de Deus ou não está. Não tem noção correta de todas as pessoas que compõem a família. Então, é assim, essa criança que nasceu numa família, ela está ali tentando conhecer o pai, conhecer a mãe, né? E tentando aprender a fazer a vontade daquele pai e daquela mãe, que tem todo o carinho, todo o cuidado para mostrar àquela criança uma maneira de se desenvolver, de se educar. Todos os pais empregam todo o carinho, toda a atenção para que aquilo seja assim, né? Acontece, às vezes, de alguma criança não ficar feliz dentro daquele território, de não gostar muito daquilo que está ali, né? Porque as regras, às vezes, são meio duras, meio impostas, né? Eu me lembro quando, na minha primeira infância ainda, eu devia ter uns 7, 8 anos, depois de tomar uns puxões de orelha lá do meu pai, da minha mãe, e de ter sido admoestado por alguma coisa que eu tinha feito, eu falei para o meu pai e para minha mãe que eu não queria mais morar naquela casa. Eu queria sair daquela casa. A minha mãe tentou argumentar, mas meu pai falou, não, deixa ele ir, né? Ele tem liberdade para escolher onde ele quiser ir. Então, eu me lembro que eu dobrei umas pecinhas de roupa ali, coloquei numa sacola e saí de casa, né? Torcendo para o meu pai me chamar de volta, né? Ele ficou só lá da porta, olhando eu me afastar, né? E dizendo assim, ó, a porta vai estar aberta, quando você quiser voltar, volta, né? E eu fui até a esquina, né? Aí eu fiquei pensando, bom, o que é que eu vou fazer, né? Para que lugar eu vou, né? De que maneira eu vou arranjar a minha vida, né? Onde é que eu vou comer? Onde é que eu vou dormir? Então eu aprendi muito rápido que aquele lugar ali do lado do meu pai e da minha mãe, naquela casa, era muito legal. E eu queria ficar ali, eu não queria mais sair dali. Então eu voltei correndo para lá, né? Então, tudo, absolutamente tudo que é material, vai ser deixado aqui. A gente não leva nada daqui para fora. Nós, entre nós mesmos, no mundo material, a gente fala que caixão não tem gaveta, né? Mas a gente gosta de acumular riquezas, coisas, um monte de coisa. Então, e a gente sabe, aqueles que acreditam, que tudo isso que a gente está acumulando aqui, lá na eternidade não serve para nada. É lógico, nos dá conforto aqui, pode nos dar segurança material, uma série de coisas. Mas são tesouros que realmente não contribuem para o nosso futuro lá na eternidade. Esses tesouros são exatamente como aquela malinha que eu fiz quando eu saí de casa
E fiquei pensando, quando eu cheguei na esquina, onde é que eu ia dormir, onde é que eu ia comer, o que eu ia fazer. Aquela malinha não me servia para nada, né? Então, Jesus disse, eu proclamo um caminho melhor para os capacitados a entrar no reino. Eles desfrutarão do descanso divino, e não importando o que vos custará em termos das coisas deste mundo para entrar no reino celeste, recebereis muitas vezes mais em júbilo e progresso espiritual na vida eterna, nas idades que virão. Então, Jesus está dizendo aqui que não importa o que a gente abandone aqui, o que a gente deixa aqui. Nós vamos receber lá muito mais do que nós temos aqui. Assim, tipo, café pequeno que a gente tem aqui. Não serve para nada. Mas só vai entrar lá quem estiver capacitado. Vamos falar mais disso. Todas as experiências de aperfeiçoamento e tudo o que for de valor espiritual nos acompanhará pela eternidade. Esses são os tesouros que nós devemos acumular. O passaporte, então, para a eternidade é fazer a vontade do Pai. Assim como eu tive que fazer a vontade do meu Pai quando eu voltei com a minha malinha lá para casa, porque aquele lugar ali em casa era melhor do que qualquer outra coisa que eu pudesse sair para buscar. Então eu aprendi muito rápido que a casa do meu pai ali era o melhor lugar do mundo para mim. E se eu quisesse ficar ali, eu tinha que fazer a vontade do meu pai. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Se nós queremos nos manter no domínio de Deus, no território de Deus, nós temos que fazer a vontade desse Deus Pai. Aí muitas pessoas falam, não, mas então eu sou obrigado a me submeter a fazer coisas. Então, não é obrigado a nada. Você precisa conhecer o seu Pai e saber qual é a vontade dele e por que existe aquela vontade. Por que ele coloca aquela vontade? Se a gente aprender a descobrir isso, com certeza, nós vamos concordar que a vontade dele é melhor do que a nossa. É uma questão de descobrir só. Então, o que afinal vem a ser o reino de Deus, né? O reino de Deus é uma família. Deus, o Pai, ele é o Senhor desse domínio. Então, assim como eu criei uma família, criei meus filhos, tenho esposa, casa e todo esse negócio, o Pai é o Senhor desse domínio. Quem conhece o livro de Urante, conhece o que os reveladores nos contam, viram lá que ele criou 7 trilhões de mundos habitados. E não para aí, né? Isso se estende pelos espaços e anéis exteriores, né? E uma miríade de seres, todos eles considerados filhos do Criador. Ele é o Criador. Ele criou tudo isso, né? E ele é o controlador. O controlador é aquele que garante que essa criação não vai colapsar. Um planeta não vai bater no outro, não vai faltar energia, não vai faltar luz nesses mundos dele. Pode faltar aqui na nossa casa, mas não vai faltar energia para controlar os universos dos universos. Não vai faltar toda a matéria necessária e toda a energia física para fazer que isso esteja controlado. Não vai haver possibilidade de uma desorganização do universo dos universos que ele entre em colapso. Então, ele é o controlador, ele faz com que tudo isso funcione.
E ele é o controlador também dessa família. Ele é o controlador da família no sentido de fazer com que essa família possa crescer, possa evoluir, possa se educar, possa ser bem-sucedida nesse reino. E alcançar o propósito de chegar até ele, de chegar até o paraíso, de chegar à perfeição. E ele é o sustentador de tudo. É ele que nos dá a energia necessária para sustentar tudo isso. Não é verdade? Então, Deus, o Pai, é o Senhor desse domínio. E nós somos os seus filhos, se assim nós desejarmos. Né? Portanto, se ele é o Pai e nós somos seus filhos, nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Jesus, quando esteve entre nós, ele dedicou praticamente toda a sua segunda parte, depois do batismo, a parte dele na vida pública aqui entre nós, justamente para revelar esse reino e essa família para todos os homens. Então, durante uma das reuniões de treinamento que ele fazia com os seus apóstolos, ele repetiu para todos eles, né, a sua missão pós-batismal, depois do batismo. Qual que era a missão pós-batismal dele aqui, na vida pública, entre nós? Era revelar o Pai ao homem e conduzir os homens para que eles se tornem conscientes da filiação, da compreensão pela fé de que são filhos do Altíssimo. Esse era o propósito de Jesus, enquanto ele esteve aqui, depois do batismo dele, para revelar o Pai e proclamar a irmandade dos homens. Antes do batismo, Jesus viveu uma vida, a vida do homem, para ele mesmo experienciar a vida dos seres criados por ele. Então, lá ele não tinha esse propósito de revelar o Pai e de revelar a irmandade dos homens, veio por oportunidade da sua missão depois do período do seu batismo. E qual é que era o propósito disso daí? Onde ele queria chegar com essa revelação do homem e da irmandade dos homens? Então, a meta era mostrar que todos podem entrar no reino dos céus. Que o reino dos céus é acessível para todos nós, enquanto estando aqui na carne. Né? E, claro, alcançar, em algum momento, a nossa fusão com o ajustador do pensamento. Então, nós falamos agora há pouco, todos nós somos filhos do homem. Deus é espírito. Então, Deus vem habitar a nossa mente, com o ajustador do pensamento, justamente para fazer com que nós possamos nascer do espírito e nos transformar também em espírito. Então, sermos, além de filhos do homem, filhos do espírito. E essa condição de filhos do espírito, a gente alcança através da fusão com o ajustador do pensamento. Mas a gente não alcança a fusão com o nosso ajustador do pensamento se a gente não entrar nos reinos do céu. Entrar nos reinos do céu ainda enquanto aqui na carne. Né? Vamos falar mais sobre isso. Então, Jesus, inicialmente, começou revelando o homem ao Pai. Né? E que desafios Jesus teve que enfrentar para revelar o homem ao Pai? Ele sabia, Jesus sabia, da dificuldade dos homens em assimilar as ideias e os conceitos que ele ia disseminar para a gente. Era preciso que ele pudesse propiciar ao homem uma visão desse reino de Deus, que o homem pudesse
de alguma forma, perceber esse reino de Deus. E esse reino de Deus, que não é demonstrável pela ciência, né, pela inteligência, precisaria ser uma revelação, onde o homem pudesse perceber o Pai, o amor do Pai, e assim aceitar a irmandade plena, capaz de construir a união e permitir a superação das aflições terrenas ainda na carne. Então, esse é um ponto importante, né? Capaz de construir a união e permitir a superação das aflições terrenas ainda na carne. Jesus, então, dedicou-se a revelar essas verdades unificadoras. Quais são as verdades unificadoras? Todos nós temos um Pai, é o mesmo Pai, Deus é nosso Pai. E todos nós somos irmãos. Então, a filiação e a irmandade são verdades unificadoras. Isso é que nos mantém, ou deveria nos manter, unidos. Como uma família terrena é unida em torno do pai e da mãe e os seus filhos, né? Chamando a atenção para a verdade da paternidade e o amor do Pai. E a beleza do reino, a beleza da criação de Deus, né? E despertando no coração de todos a percepção da bondade do Pai. Jesus não se cansou de falar do amor e da bondade do Pai. Então, fazendo-nos desejosos de multiplicar essa bondade. Então, o que Jesus fez foi revelar a verdade, a beleza e bondade nessa verdade unificadora da filiação do Pai e da irmandade dos homens. E para fazer esse trabalho, Jesus usou inúmeras ferramentas e muitos recursos para que esse entendimento do reino para o homem fosse atrativo, motivador, que o homem pudesse encarar isso de uma maneira corajosa e que esse ensinamento fosse capaz de perdurar e multiplicar-se. Então, entre essas ferramentas e recursos que Jesus usou, a gente pode destacar o exemplo de Jesus, que foi um exemplo de amor, de serviço desinteressado, a sua retidão. E a retidão é uma coisa muito importante para destacar em todos aqueles que têm fé. Quando você tem fé e acredita naquilo que sua fé te propicia, essa fé modifica a sua vida por meio da sua retidão. Então, isso traz um sentido de lealdade àquilo que você acredita, àquilo que você deseja alcançar, àquilo que você almeja. É diferente de uma crença. A crença não muda a sua vida. Ninguém é leal a uma crença no sentido de modificar a sua vida. Sem levantar uma polêmica, vamos falar aqui, por exemplo, de fé ao acreditar em Deus, acreditar que Deus é meu Pai. Se eu quero chegar a meu Pai, eu vou buscar manter toda a lealdade na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, para alcançar o Pai e para compreender o Pai. Se o Pai fosse uma crença, como é uma crença, por exemplo, a virgindade de Maria, então a virgindade de Maria é uma crença, mas ela não muda a minha vida. Eu não tenho uma lealdade a essa crença. Eu estou citando um exemplo aqui, existem milhões de exemplos de crenças que nós estabelecemos em nossa vida que não são suficientes para que nós dediquemos a essa crença uma lealdade de mudar o nosso comportamento e a nossa atitude de vida
para chegar naquilo que nós acreditamos. Então, essa é a diferença de fé e de crença. A fé é aquela que te leva a acreditar na sua filiação ao Pai e na Irmandade dos homens, e que propicia uma mudança na sua atitude e no seu comportamento, capaz de te prover de uma retidão que vai te manter o tempo todo naquela direção, leal a essa fé que você tem. Então, a vida de Jesus se destacava por essa retidão. Outra coisa que Jesus fez, que também chamou a atenção, foi a sua organização, né? Ele sabia que ele ia ficar pouco tempo entre nós. Então, ele fez o recrutamento e organizou todo um esquema e uma estrutura com seus apóstolos e discípulos. Ele queria ter pessoas treinadas e capacitadas para seguirem pregando o reino de Deus, seguirem pregando a filiação dos homens ao Pai e a irmandade dos homens. Então, ele montou essa organização, esses apóstolos. Jesus também desenvolveu mecanismos para poder ensinar o povo e as pessoas de uma maneira brilhante. Então, ele desenvolveu alguns discursos. Tem inúmeros discursos deles reportados nas revelações, onde ele explica diversas coisas do reino, diversas coisas dos homens, diversas coisas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso futuro. Então, também as suas parábolas, né? E mesmo que ele não desejasse, outra coisa que acabou chamando muita atenção foram os seus milagres. Esses milagres chamaram a atenção dos homens para a fé. De outro lado, chamaram a atenção dos homens para dizer, esse é mesmo um enviado de Deus, é um filho de Deus. Veja as coisas que ele pode fazer. Jesus não desejava que isso fosse assim, tanto que ele fez muitos poucos milagres. Ele não queria impressionar os homens por meio dos seus milagres. Mas sempre que acontecia algum milagre, ele dizia para aquela pessoa que foi curada, objeto do milagre, ele dizia, a tua fé te curou. Então, isso chamou atenção para esse aspecto da fé. A fé move montanhas, tem uma força incrível, né? Muito bem. Então, revelando o Pai, Jesus sabia que para compreender o reino de Deus, uma das coisas que ele tinha que fazer mesmo era revelar o Pai. E ele ensinou muitas coisas. Não dá para colocar aqui numa apresentação tudo que Jesus falou sobre o Pai, para nos revelar esse Pai de amor, esse Pai cuidadoso com todos nós. Uma das coisas que ele revelou é que o Pai universal é o Criador, controlador e sustentador de todas as coisas. Ele também disse que o Pai nos ama o suficiente para outorgar-nos a sua vida. Ele faz o seu sol se levantar para os maus e para os bons, e ele envia a chuva aos justos e injustos. Algumas pessoas questionam a justiça desse amor de Deus por todos nós. E aí eu volto de novo a uma família, pai e mãe, com filhos. Muitas vezes, um dos filhos apresenta dificuldades de se integrar na família da maneira que deveria ser. Às vezes, os outros irmãos não sentem que aquele membro da família seja parte da família. Contudo, os pais, igualmente, dão comida todos os dias àquele filho que não se ajustou.
provém roupa, provém saúde, provém educação, dão amor, dão atenção, na esperança de que aquele membro desajustado se ajuste. Não seria justo o pai negar a comida, não só aquele, e dizer, não tem mais comida para ninguém aqui, porque esse cidadão aqui não é bonzinho. Então, enquanto ele não for bonzinho, não vai. Seria o que aconteceria se Deus falasse assim, olha, a partir de hoje só vai ter o sol quando não tiver mais injustos na terra. Só vai ter chuva quando não tiver mais injustos na terra. Quando não houverem mais pessoas más. Então, Jesus, com seu amor, ele privilegia, mantendo o sustento, né, para todos nós, de tudo aquilo que a gente precisa, espiritualmente falando, e para conseguir por meio do nosso trabalho, independentemente da existência de bons e de maus, independentemente da existência de justos e de injustos. Ele está sempre lá, nos dando tudo o que a gente precisa. O Deus infinito é um Pai no sentido mais elevado do termo. O Pai universal, ele é o segredo da realidade, da outorga e destino da personalidade. Quando nós falamos da personalidade, nós podemos fazer uma associação um pouquinho não muito apropriada, mas que serve para o pensamento humano, para a mente humana, de pessoas. O Pai é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele é uma personalidade. Assim como nós somos pessoas. Não fosse isso, nós não poderíamos estabelecer uma relação amorosa, uma relação de família, uma relação de entendimento de pessoas. Então, ele é o segredo dessa realidade. É ele quem outorga as personalidades. Em algum momento, a partir do momento que nós fomos concebidos, ele nos deu uma personalidade, para que nós pudéssemos ser uma pessoa. Porque, enquanto filhos do homem, enquanto no corpo, nós somos apenas um animal, como é um outro animal qualquer, que termina com a sua vida material. Então, a possibilidade de existência futura e de relacionamento e de estabelecimento de ideais da existência do amor existe, porque nós somos pessoas, nós somos personalidades. Os animais têm um afeto gregário, um afeto um pelo outro, e às vezes até formam famílias entre eles, mas eles não têm essa relação de amor que as personalidades têm, capaz de estabelecer objetivos, metas e de alcance idealista, com uma performance de um ideal. Deus ama não a maneira de um pai. Ele não imita um pai. Ele ama como pai. Ele é um pai, né? Jesus nunca, e isso é importante se a gente prestar atenção, ele nunca se rebaixou para provar a realidade do Pai. Jesus nunca, em nenhum momento, tentou para nós provar que o Pai existe. O seu ensinamento centrava-se na declaração de que ele e o Pai eram um, e de quem havia visto o Filho tinha visto o Pai. Então, ele nunca pediu aos homens que acreditassem no seu Pai. Ele tinha como certo que todos eles acreditavam. Ele nunca teve essa preocupação de provar a existência do Pai. Continuando, ele nos disse que o Pai fala dentro do nosso coração humano, e com uma voz calma e suave, que ele diz: este é o caminho, caminho por ele. E Jesus disse: tu não compreendes
que Deus reside dentro de ti, que Ele transformou-se no que tu és, para que Ele possa fazer de ti o que Ele é. Então, o Pai não nos abandonou lá à própria sorte, dizer, ó, você está aí, e agora se vira para chegar até mim. Não, Ele veio para caminhar e fazer o percurso do caminho, encarar as dificuldades juntamente com a gente. O vosso Pai sabe das vossas necessidades antes mesmo de ir despedir a Ele. Qual é o pai humano que não conhece as necessidades importantes dos seus filhos, aquilo que eles realmente precisam, né? Todo pai amoroso, dedicado e cuidadoso sabe o que o seu filho precisa. E nosso Pai, Deus, Ele também sabe do que nós precisamos antes de nós pedirmos qualquer coisa para Ele. Outra coisa importante, um pai cheio de amor, pouca dificuldade tem de perdoar o seu filho. E ele nos perdoa infinitas vezes. Se um pai material, um pai deste mundo físico, é capaz de perdoar repetidas vezes a um filho, imagina o nosso Pai Celestial, que é um Pai perfeito. Quantas vezes Ele é capaz de nos perdoar? Então Jesus disse, ireis dedicar a Deus uma afeição análoga àquela dedicada por uma criança a um pai terreno. Pois como um pai real e verdadeiro ama os seus filhos, do mesmo modo o Pai universal ama e para sempre busca o bem-estar dos seus filhos e filhas criadas. Então aqui Jesus mesmo fazendo uma analogia do pai e da filiação, comparando com a nossa família terrena. Ainda, o teu problema não é que não consigas encontrar Deus, pois o Pai já te encontrou. O teu obstáculo é simplesmente que ainda não conheces a Deus. Então, não é que nós temos que procurar Deus e alcançar Deus e chegar lá. Ele já está aqui, Ele já nos encontrou. Nós é que não o percebemos ainda, né? A maneira de perceber o Pai é percebê-lo no nosso coração. A nossa mente, por si só, não é capaz de perceber o Pai com as suas qualidades. Jesus sabia que Deus somente pode ser reconhecido pelas realidades na experiência. Então, nós temos que experienciar, viver essa realidade do Pai. Ele não pode nunca ser compreendido pelo mero ensinamento da mente. Nós temos muitas coisas que nós conhecemos na nossa mente, inclusive coisas físicas. Por exemplo, a Torre Eiffel. Muita gente já ouviu falar dela, sabe da realidade dela, e sabe da forma dela e da existência dela. Mas a única maneira de você receber o impacto real do que ela significa é compreendendo a cultura francesa e estando lá, presenciando ela fisicamente, vivendo aquela experiência. Então, aceitar na minha mente que o Pai existe e que Ele é meu Pai, não significa o reconhecimento e a compreensão que eu posso ter desse Pai. É preciso que eu viva essa experiência como uma coisa real na minha vida. E isso não se transfere. Não tem livro de Urântia que dê jeito nisso. Não tem curso, não tem estudo que dê solução nisso. O homem tem que buscar isso por si mesmo. Ele tem o seu ajustador do pensamento lá dentro dele, tentando conduzir o tempo todo para isso, né? Então, nós podemos conhecer a Deus não pela compreensão do que Jesus disse, mas conhecendo o que Jesus foi. E Jesus foi uma revelação de Deus.
Se os mortais, isso aqui é muito interessante, se os mortais fossem levados até a presença do Pai, eles não saberiam que estariam junto dele. Seriam tão insensíveis à presença do Pai Universal quanto o são agora. E essa é uma realidade. O Pai está na nossa mente. Nós estamos na presença dele. Então, às vezes, nós ficamos imaginando que nós temos que ir até o paraíso para estar na presença dele. Se nós fôssemos lá, nós não o perceberíamos. Da mesma forma que nós, muitas vezes, não o percebemos agora, ele estando aqui na nossa mente, ele está conosco. Jesus, numa conversa com seu pai, José, ali, enquanto estavam visitando Jerusalém e visitando o templo lá, a primeira visita de Jesus, e Jesus ficou horrorizado com algumas coisas que ele viu lá, principalmente a ideia e o conceito que as pessoas faziam do Pai. Ele disse: meu Pai, não pode ser verdade. O Pai não trata assim os filhos que erram pela terra. O Pai Celeste não ama os seus filhos menos do que tu me amas. O meu Pai nos céus não me ama menos do que o meu Pai na terra. Então, eu acho que esse sentimento de Jesus é um sentimento legítimo que todos nós devemos carregar dentro de nós. E ter essa confiança de que o Pai nos ama muito mais do que nos ama o nosso Pai terreno, o nosso Pai na carne. Se nós temos confiança no nosso Pai na carne, mais razão nós temos para ter confiança no nosso Pai celestial. O homem mortal não pode conhecer a infinitude do Pai Celeste, porque nós somos limitados, somos finitos. Mas o homem finito pode, de fato, sentir, literalmente experimentar o impacto pleno de um amor tão infinito quanto o do Pai. Quando a gente percebe isso, quando a gente consegue sentir esse amor do Pai, nós somos invadidos por um conforto, uma felicidade, uma segurança tão grande que nós nos sentimos como se nós não fôssemos parte dessa vida material, como se nós já tivéssemos entrado no reino do Pai. Jesus também falou do Pai na mente dos homens, é o mesmo Pai. Né? Jesus, enquanto homem, desenvolveu a sua alma humana, alcançando o que seria o ponto de fusão com seu ajustador do pensamento, que é a presença do Pai em nós. E esse momento sublime em que Jesus desenvolveu a sua alma, e ele poderia, se fosse fusionar, se fusionar com seu ajustador ali, foi relatado para todos os mortais e foi vivenciado por Jesus na oportunidade do seu batismo por João Batista no Jordão. Então, Jesus se apresentou a João e João, trêmulo de emoção, preparou-se para batizar Jesus. E batizou Jesus e seus dois irmãos, Tiago e Judá, que o estavam acompanhando. E os 4 homens ainda estavam na água e ouviram um som estranho e logo surgiu uma aparição momentânea por sobre a cabeça de Jesus. E eles ouviram uma voz dizendo: este é o meu filho adorado, em quem eu muito me comprazo. Esta voz era a voz do ajustador de Jesus, que deixou a mente de Jesus, foi personalizado por Deus Pai, e ali ele se manifestou diante de Jesus, estando personalizado, e disse: este é meu filho adorado, em quem eu muito me comprazo. E é um ajustador, exatamente como esse, uma fração do Pai, exatamente como essa,
que habita a mente de cada um de nós. E esse ajustador que está na nossa mente, ele está lá aguardando o momento de pronunciar essa mesma frase para cada um de nós, dizendo: olha, Henrique, você é meu filho adorado, em quem eu muito me comprazo. Ele está lá aguardando que eu faça a minha parte. O Espírito do Pai Eterno guarda-se na mente de cada filho mortal. O homem sai à procura de um amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu próprio coração. O Pai é o Espírito guia do destino eterno. Ele está lá conosco. Jesus disse: não busqueis ao Pai nos templos. Ele está dentro de vós. E essa é a realidade. Nós temos esse Pai dentro de nós, tentando nos conduzir até a presença dele no paraíso. Depois de ter trabalhado para revelar, mostrei aqui algumas das coisas que Jesus fez para nos mostrar o Pai, e agora vamos ver alguma coisa do que ele fez para conduzir os homens a essa consciência da filiação e da irmandade entre os homens. Então, a irmandade dos homens, Jesus sabia que essa irmandade só poderia ser aceita na mente dos homens se eles percebessem a paternidade de Deus, que nós passamos agora. Mesmo assim, ainda seria necessário o reconhecimento da irmandade espiritual no coração dos homens. Era necessário o amor e a tolerância entre os irmãos. E isso requer também o entendimento da diversidade das personalidades e do plano evolutivo traçado pelo Pai. Então, voltamos naquela ideia de compreender a vontade do Pai, de tentar compreender qual é a vontade do Pai e por que essa irmandade e essa vontade deve ser respeitada e que nós deveríamos cumprir a qualquer preço. Então, Jesus se empenhou a ensinar os homens sobre, primeiro, a verdade unificadora, a paternidade do Pai. E ali, ele disse que essa paternidade, essa verdade unificadora, nos manteria, a todos nós, unidos, assim como uma família é unida em torno do pai e da sua mãe. Vós não tendes, Jesus diz, vós não tendes que ver de um modo igual, nem tendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira, para serdes espiritualmente iguais. Nós temos uma luta entre todos nós de que nós queremos que todo mundo pense da mesma maneira, que nós sejamos todos iguais, que a gente compreenda e veja as mesmas realidades que cada um de nós vê. Jesus disse que a unidade espiritual deriva-se da consciência de que cada um de nós é residido pelo ajustador do pensamento e crescentemente dominada pela dádiva espiritual do Pai Celestial. A nossa harmonia apostólica deve crescer do fato de que a esperança espiritual de todos nós é idêntica pela origem, natureza e destino. Todos nós procedemos da mesma origem. Todos nós temos a mesma natureza. Nenhum de nós tem uma natureza diferente. E todos nós temos o mesmo potencial de destino. Então, é natural que nós sejamos diferentes. Nós não temos que ser todos iguais e não somos mesmos. Assim como os filhos de um casal não são iguais. Mas todos eles são filhos e são irmãos da mesma forma. Eles têm o mesmo pai. Então, eu vim ao mundo para proclamar a liberdade espiritual, com o fito de que os mortais
pudessem ter o poder de viver vidas individuais de originalidade e liberdade diante de Deus. Eu não desejo que a harmonia social e a paz fraterna sejam compradas com o sacrifício livre da personalidade e da originalidade espiritual. Então, a harmonia social e a paz não é tão importante quanto a gente entender que a gente é filho de um só pai, irmão, e que nós somos diferentes. Nós temos maneiras de pensar e de agir diferentes. E essa diferença faz com que a harmonia social seja difícil mesmo. E a paz fraterna também é difícil. Então, nós não temos que, todos nós, sacrificar a nossa maneira de ser, a liberdade da nossa personalidade e a nossa originalidade espiritual, para que exista harmonia social e que a paz fraterna. Mas nós temos, sim, que ter amor um pelo outro, respeito um pelo outro. E Jesus disse: o que eu vos peço, meus apóstolos, é a unidade espiritual. E isso vós podeis experimentar na alegria da vossa dedicação unida, a fazer de todo o coração a vontade do meu Pai no céu. Então, a verdade unificadora. E aí, Jesus entendeu que deveria revelar o processo evolutivo. Ele nos disse: nós temos que ser perfeitos como o vosso Pai, o Pai é perfeito. Né? E o que ele disse a respeito disso? Que o propósito evolutivo criado pelo Pai para todas as personalidades que habitam o universo dos universos, ressaltando sempre a beleza da diversidade necessária ao crescimento mútuo, quando acorada no amor e na unidade espiritual. Então, Jesus continuou a instruir os seus discípulos na realização do propósito principal de toda a luta humana. E esse propósito é de alcançar a perfeição, a própria realização divina. E ele sempre lhes lembrava: sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Tende sempre em mente que Deus e os homens necessitam uns aos outros. Eles são mutuamente necessários para a realização plena e final da experiência eterna da personalidade, no destino divino da finalidade do universo. Ou seja, todos nós temos um propósito evolutivo de alcançar a Deus. O Pai, quando criou o universo dos universos, com tantos mundos habitados, 7 trilhões, e com tantas personalidades, ele estava buscando e está buscando justamente viver essa experiência de perfeccionamento, de evoluir da perfeição da imperfeição para a perfeição. O Pai já tem a presciência, já tem o conhecimento, mas ele nunca viveu essa experiência porque ele nunca foi imperfeito. E é por isso que Deus e os homens necessitam uns aos outros. Nós precisamos de Deus para nos transformarmos perfeitos como Ele é. E Deus precisa dos homens para viver essa experiência de perfeccionamento. Então, essa quantidade de personalidades, de mundos, foi feito justamente com essa perspectiva, com esse desejo de exaurir toda a possibilidade de perfeccionamento. Então, você pode partir de muitos pontos imperfeitos até chegar ao ponto perfeito. E o Pai quis ter certeza de que todas essas possibilidades, de que todos os caminhos possíveis e inimagináveis de evoluir da imperfeição para a perfeição seriam vivenciados. É por isso que existem tantas pessoas, tantas personalidades, em tantos mundos diferentes. Esse é o propósito da diversidade. Então, nós não somos realmente iguais.
Nós somos todos diferentes na nossa maneira de ser. Mas nós temos uma unidade, que é a filiação do Pai e a irmandade dos homens. E essa realidade é que faz com que nós possamos viver fraternalmente, em paz e em harmonia, apesar das nossas diferenças. Então, o Pai Universal participa efetivamente da experiência com a imaturidade e com a imperfeição. Ele está ali, na nossa mente, ele participa de todas essas experiências. Aquele que é carne, que nasce da carne, é carne. Aquele que nasce do Espírito, é Espírito. Nós, falamos agora há pouco, nós somos carne, nós somos o Filho do homem. E vamos ser Espírito também, filhos do Espírito. Jesus repetiu inúmeras vezes, é preciso que vós nasçais do Espírito. Né? Então, quantas vezes ele repetiu isso? Então, justamente a ideia é essa. O Pai já nos sente como filhos dele, ele já vem habitar nossa mente e faz de tudo possível para que nós efetivamente nasçamos do Espírito também, e não só da carne. Além disso, Jesus achou que era importante fazer uma evolução entre os homens do amor fraternal para o amor paternal. Essa evolução seria o fortalecimento da fé na melhor compreensão do amor que o Pai Celestial nutre pelos seus filhos. Então, o que Jesus nos disse aqui é assim, esse amor paternal é uma elevação das relações humanas, capaz de promover a tolerância, a compaixão, a sabedoria e fortalecer a fé, na melhor compreensão de amor que o Pai Celestial nutre pelos seus filhos. Então, ver Deus por meio da fé é adquirir o verdadeiro discernimento espiritual. E podereis amar cada vez mais os teus irmãos na carne, não só como irmão, mas também como um pai, com o amor paterno. Então, lembram-se lá no começo do nosso bate-papo aqui hoje, onde só eu estou falando, ninguém mais está, é assim, nós falamos lá, né, que quem tem filhos, qual é o tamanho do seu amor pelos seus filhos? Como se compara o amor que você tem pelos seus filhos com o amor que você tem pelos seus pais, ou com o amor que você tem pelos seus irmãos, ou com o amor que você tem pelos seus amigos? Do meu ponto de vista, não existe nenhuma relação de amor mais forte que a relação de amor dos pais para com os seus filhos. E Jesus confiou em Deus como uma criança confia no Pai. Ele dependeu do Pai Celeste como uma criança se apoia no seu Pai terreno. A sua fé fervorosa nunca, em nenhum momento, duvidou da certeza de que o Pai Celeste velava por ele. Então, Jesus em nenhum momento nunca esperou que nós realizássemos uma manifestação impossível de amor fraterno. Porque, assim, é evidente quando a gente fala, você tem que amar a todos os seus irmãos, e a gente olha para esses quase 8 bilhões de pessoas que tem no nosso planeta, e tem algumas pessoas que a gente tem dificuldade de nos imaginar amando a essas pessoas. Por quê? Porque nós não enxergamos essas pessoas todas da mesma maneira que o Pai as enxerga, que o Pai nos vê. Se nós enxergarmos essas pessoas com o amor que o Pai nos enxerga, nós seremos capazes de ter por essas pessoas uma empatia e um amor como a gente tem por um bebê, ou por uma pessoa que tem necessidade, que tem carências, que precisa de ajuda, que precisa de amor.
Então, realmente não é fácil, mas ele esperou que todos nós nos esforçássemos para ser como Deus. Aliás, esse é o nosso propósito, alcançar a perfeição do Pai. Então, para ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito. E ele esperou, então, que todos nós pudéssemos começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas. E, portanto, com essa visão, nós pudéssemos começar a amar os homens como Deus os ama. Essa relação de pai é um negócio de pai e mãe, né, de paternidade, uma coisa tão importante, que numa parte os reveladores nos dizem o seguinte: nenhum mortal sobrevivente, somos nós, se sobrevivermos, nenhum mortal sobrevivente, nenhum ser intermediário ou serafim, pode ascender ao paraíso, pode alcançar o Pai, nem ser incorporado ao corpo de finalidade, que é o nosso destino, sem haver passado pela experiência sublime de estabelecer uma relação de paternidade com as crianças em evolução dos mundos, ou sem ter alguma outra experiência análoga e equivalente. A relação entre a criança e os seus pais é fundamental para o conceito essencial que devemos ter do Pai Universal e suas crianças no universo. Portanto, essa experiência torna-se indispensável à educação experiencial de todos os ascendentes. Então, esse negócio é uma coisa tão importante, essa relação de paternidade, e a compreensão desse amor e dessa responsabilidade, que nenhum de nós, vai chegar ao paraíso ou chegar ao Pai e vai chegar à perfeição do Pai, se nós não vivemos essa experiência de alguma forma. E essa experiência é tão importante que os reveladores nos contam que se nós não conseguirmos fazer e obter essa experiência aqui na Terra, nós teremos uma outra oportunidade de assim o fazer quando nós estivermos na realidade moroncial. Ou seja, não ter a experiência da paternidade aqui na Terra, aqui na matéria, não impede que nós possamos sobreviver e chegar ao mundo moroncial. Mas ali é o limite, dali nós não vamos passar se nós não vivermos essa experiência de alguma forma. Então é tão importante isso, que eles já deixam muito claro. Tem que viver essa experiência, porque senão você não vai chegar ao corpo de finalidade. Porque você não terá a capacidade plena de compreender o amor do Pai, o amor universal. Curiosamente, os reveladores aqui, eles dizem o seguinte: nenhum mortal sobrevivente, que somos nós. E eles completam: nenhum ser intermediário ou serafim. Não sei se todos sabem, mas os seres intermediários, que são habitantes permanentes do nosso planeta, eles também podem fazer, e também fazem, quando completam a sua missão aqui no nosso mundo, eles fazem a sua jornada de ascensão até o paraíso. De maneira que esses seres intermediários também terão que viver essa experiência de alguma forma. E eles falam do serafim, porque o serafim, os anjos, também têm essa opção de fazer essa jornada de ascensão até chegar ao corpo de finalidade no paraíso. E os serafins também terão que experienciar essa vivência, essa oportunidade. Curiosamente, a gente às vezes tem que ficar prestando atenção nas entrelinhas, né? Curiosamente, eles não falaram nada dos filhos materiais, os Adãos e Evas, que são uma outra ordem de seres que também podem
evoluir nessa jornada de chegar até o corpo de finalidade. E por que eles não falaram nada aqui dos filhos materiais? Porque esses filhos materiais, eles são pais exemplares, eles têm milhares de filhos, eles procriam como coelhos, me perdoam falar dessa forma, né? Então, eles têm essa relação já, por isso que eles não foram citados aqui. Não fosse isso, eles também estariam nessa lista aqui, de mortal sobrevivente, intermediário ou serafim. Ops, escapou o filho material. Interessante isso, né? Ok. Ainda sobre a fraternidade, Jesus diz que o discernimento religioso transforma a derrota em desejos mais elevados e em novas determinações. O amor é a mais elevada motivação que o homem pode utilizar na sua ascensão ao universo. Mas esse amor não pode ser despojado da verdade, da beleza e da bondade, senão ele é apenas uma distorção filosófica, uma ilusão psíquica, né? Um engano espiritual. Então, o amor tem que estar apoiado na verdade da filiação ao Pai, da irmandade dos homens, na beleza dessa irmandade e dessa filiação. E com essa bondade que o Pai tem por todos nós, que permite que nós sejamos tolerantes, que nós sejamos respeitosos, que nós possamos entender os nossos irmãos. Então, quanto mais nós nos entregamos aos nossos semelhantes, mais nós chegamos a amá-los. Jesus diz, torna-te interessado pelos teus semelhantes e aprende a amá-los. E aguarda a oportunidade de fazer algo por eles, algo que tu estejas seguro que eles queiram que seja feito. Jesus chegou a dizer, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Lá pregado na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, amai os vossos inimigos, eles não sabem muitas vezes o que eles fazem, eles não têm consciência da existência do Pai, eles não têm consciência da possibilidade de salvação. O que eles fazem é porque são ignorantes, têm a maldade no coração porque não conhecem o Pai. Então, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, e orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai aos homens do mesmo modo que nós podemos acreditar que Jesus nos trataria. Conceito de Jesus sobre o reino. Então, Jesus afirmou que o reino do céu tem início e foco com o conceito dual da verdade, da paternidade de Deus e o fato correlato da irmandade dos homens. A boa nova do Evangelho sobre o reino deve liberar o homem e inspirá-lo a ter coragem de ansiar pela vida eterna. A mensagem, essa boa nova, né? A mensagem do Evangelho é de uma confiança nova, de uma consolação verdadeira, de que a nossa vida continua aqui depois da morte e que nós temos toda uma eternidade pela frente. Em si mesmo, é um novo padrão de valores morais, uma nova medida ética com a qual nós podemos avaliar a conduta humana. Ela ilustra o ideal resultante de uma nova ordem da sociedade humana. Ela ensina a primazia do espiritual sobre o material. Nós falamos lá atrás. Não adianta acumular coisas materiais aqui, que nós não vamos levar para lugar nenhum. E a vida material, ela tem prazo de validade, ela acaba. E é por isso que a vida espiritual tem primazia, ela é eterna. Ela nos leva para junto do Pai e nos confere a eternidade, para que nós estejamos ao lado dele, compartilhando da glória dele. Ela glorifica as realidades espirituais e ressalta os ideais supra-humanos.
Esse novo evangelho ressalta a realização espiritual como a verdadeira meta da vida. Está aqui. Nós temos uma meta. Qual deveria ser a nossa meta? De alcançar a irmandade dos homens? Então, já que esse negócio desse reino é tão fantástico, o que é preciso para entrar nesse reino? Aí Jesus diz, olha, aquele que acredita pela fé, entra imediatamente no reino. Nós falamos aqui há pouco, quando eu falei da retidão de Jesus, da diferença da fé e da crença. Duas coisas são essenciais à entrada no reino por meio da fé. Primeiro, a fé e a sinceridade. Então, vir como uma criancinha, receber o dom da filiação como uma dádiva e submeter-se a fazer a vontade do Pai, que é o reconhecimento da paternidade dele e da nossa irmandade, sem questionar e em confiança plena e genuína a sabedoria do Pai. Vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos. Estar de mente aberta para aprender, como um filho não estragado por mimos. A segunda coisa é fome da verdade, a sede da retidão. Falei da retidão. Uma mudança na mente para a conquista de um motivo para ser como Deus e encontrar a Deus. É aquele fator, aquela vontade de ser leal a Deus, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que a vida eterna e a perfeição está centrada nele, e de sermos retos e nos conduzir a essa verdade, mudando a nossa vida, se necessário for, para que isso aconteça. Os passos da retidão interior do reino são: o perdão de Deus fica ao alcance do homem, então logo ele perdoe aos seus semelhantes. O homem não perdoará verdadeiramente os seus semelhantes, a menos que os ame como a si próprio. Esse aqui é um negócio tão importante, porque quando a gente fala de perdoar os semelhantes, a gente tem uma imagem de que nós temos que perdoar a pessoa que nos agrediu física, moral, ou espiritualmente. Na verdade, tem algumas intolerâncias nossas que nós nem percebemos e nós não perdoamos. Às vezes a pessoa não pensa da mesma forma como a gente pensa e a gente simplesmente risca aquela pessoa do mapa, sai do grupo, não conversa mais com ninguém. Então, isso assim, eu não sou capaz de perdoar ao meu semelhante só porque ele não pensa da mesma forma que eu penso. Ou ele tem atitudes que me desafiam, ou ele tem atitudes que exigem muito de mim. Mas será que o Pai não colocou esse irmão no meu caminho justamente para que eu desenvolvesse o amor, o entendimento, a compaixão, o perdão com esse irmão? Então, muitas vezes a gente fala, não, eu perdoo as pessoas que me ofendem. Cuidado! Perdoar significa incluir, ser inclusivo das pessoas que te cercam, mesmo aquelas que te incomodam. E você tem que trabalhar para entender que aquela pessoa que está te incomodando significa alguma coisa que tem que ser trabalhada em você mesmo. A gente, às vezes, pede para o Pai, e a gente acha que porque pediu para o Pai, já está tudo certo. A gente vai lá e fala assim, Pai, me dá mais tolerância, que eu seja tolerante. E aí a gente pensa que o Pai vai lá, bate uma varinha mágica na nossa cabeça, e como eu pedi tolerância, a partir daquele momento eu sou mais tolerante. Não é assim que funciona. O Pai vai nos dizer o seguinte, você quer aprender a ser tolerante? Toma fulano X aqui, toma ciclano Y ali.
Seja tolerante com essa pessoa, viva com essa daqui. Vai te acontecer um monte de coisas que vão demandar de você tolerância, vão demandar de você mestria sobre os seus sentimentos e um olhar de compaixão e de amor com seus irmãos, para que você aprenda a ser mais tolerante. O pai não vai fazer o seu trabalho. Você pediu tolerância, ele vai te dar milhares de situações para você aprender a ter tolerância. Então, amar assim ao próximo como a ti mesmo, nisso está a mais elevada ética. A conduta moral, a verdadeira retidão, é o amor natural, é o resultado natural desse amor. Então, eu convido todo mundo a fazer uma reflexão sobre isso daqui. Eu fico envergonhado de mim quando eu começo a pensar nessas coisas aqui e na maneira como às vezes eu me comporto. E espero que o Pai me ajude a superar essas coisas. Sobre a família, nós estamos falando de família, a família divina, a família dos irmãos, do reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho nas nossas famílias, né? A constituição, preservação e manutenção da família tem mudado muito ultimamente, não é verdade? A gente tem visto formações de casais diferentes, de natureza diferente, temos visto um número de divórcios crescentes, um número de separações crescente, um número de filhos que são criados só pelo pai ou só pela mãe, um número crescente de filhos que são abandonados. Enfim, nós temos assistido ao longo dos últimos anos uma transição que tem afetado bastante o relacionamento das famílias. Tá? Os reveladores nos contam que todo o corpo social avança lentamente para uma meta de destino. E isso nós já sabemos. Nossa civilização já existe há 1 milhão de anos, e quando a gente estuda determinados comportamentos que ainda hoje acontecem, a gente percebe que eles não estão muito distantes do homem primitivo. Tá? Então, a gente avança realmente de uma maneira muito lenta para alcançar a uma meta de destino. E essa meta de destino depende da nossa evolução. Ela pode ser a extinção desta civilização ou a sobrevivência desta civilização. E depende dessa meta ser a da automanutenção ou da autogratificação. O que os reveladores dizem? Que a automanutenção origina a sociedade, origina a civilização, promove o nosso crescimento. Ao passo que a autogratificação excessiva destrói a civilização. Então, quando a nossa meta de vida é de autogratificação, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos trabalhando na destruição não só da nossa vida, mas também da própria civilização. Então, de que maneira que nós podemos achar que a ideia do reino de Deus pode mudar a família e a nossa humanidade? Mudar o mundo. O reino de Deus, ele é alcançável exclusivamente na experiência espiritual, religiosa, pessoal. Se não existir essa experiência pessoal, é difícil que o indivíduo possa alcançar esse reino de Deus. Então, não adianta fazer parte do grupo, não adianta participar da comunidade, não adianta ir na igreja, ir no culto, não adianta ler o livro de Urântia, se
nós não tivermos uma vivência de uma experiência religiosa, espiritual, pessoal, nós dificilmente vamos compreender tudo que os reveladores estão nos contando aqui. Essa experiência, ela é uma solução eficiente para a maior parte das dificuldades mortais. Ela seleciona, avalia e ajusta eficazmente todos os problemas humanos. Ela demanda automanutenção e autopreservação. O que é a automanutenção? É a nossa capacidade de trabalhar no sentido de construir a família, de assegurar a manutenção da família, de fazer com que todos os membros da família sejam amparados e protegidos como membros da família, que cada um tenha a sua obrigação, que cada um tenha a sua responsabilidade. E a autopreservação, o que é? É a manutenção da espécie humana, que nós tenhamos os filhos, tenhamos a procriação dos filhos, né? Então, essa família, essa consciência de desenvolvimento de família, demanda essa automanutenção e autopreservação, e a autogratificação deixa de ser aquela autogratificação material e passa a ser a autogratificação da alegria, da paz, da felicidade que nós podemos encontrar de alcançar a unidade na busca da perfeição do Pai. Enquanto aqui na matéria, problema das famílias com a questão da autogratificação é que a autogratificação assumiu uma proporção muito grande, muito predominante na relação das pessoas. O que é a autogratificação? Ora, a primeira autogratificação na formação da família, do casal, é o sexo. Essa é a primeira autogratificação. Aí você tem uma sequência de outras autogratificações que vão proliferando e crescendo de uma maneira assustadora. A autogratificação de ter alcançar um sucesso profissional, de ser reconhecido profissionalmente, tanto o homem como a mulher. A autogratificação do poder, a autogratificação de ter um carro mais bonito que o do vizinho, a autogratificação de ter a casa mais chique do bairro, e assim vai. A autogratificação passou a dominar as nossas metas, a nossa existência, a nossa vida. Nós dedicamos a maior parte do nosso tempo para alcançar uma autogratificação material. Elas não são proibidas. Pelo contrário, nós devemos sim buscar a autogratificação. Nós só temos que cuidar para que essa autogratificação não seja a destruição de nós mesmos e da nossa sociedade, da nossa família, né? Então, a autogratificação que nós vamos buscar no reino de Deus é a alegria de ver que todos os nossos filhos, aqui na terra, todos os nossos irmãos, nós os encontraremos lá quando nós alcançarmos o paraíso. Que alegria a gente vai sentir quando a gente puder, em algum momento, encontrar todas as pessoas que a gente ama e dizer, puxa, que maravilha. E eu ajudei a construir isso, fui um instrumento do meu pai para alcançar isso. Então, a religião, ela não remove nem destrói os problemas humanos, mas ela dissolve-os, ela absorve-os, ela ilumina-os e transcende-os. É claro que ter essa convicção não suprime os nossos sofrimentos, não suprime as nossas doenças, não suprime os nossos desafios, assim como não suprimiu na vida de Jesus. Ele também passou por tudo isso. Mas isso faz com que nós encaremos esses desafios com a confiança no Pai,
com a confiança de saber que o Pai está ao nosso lado, com a confiança de saber que nós não vamos terminar a nossa vida aqui com a nossa morte material, com a confiança de que nós vamos alcançar o paraíso, com a confiança de que o Pai nos ama e Ele vela por nós. Essa é a diferença. Nós vamos encarar esses desafios todos com a confiança de que nós somos filhos de Deus, né? A irmandade dos homens, na unidade espiritual, é o que pode nos unir na busca de objetivos comuns. Lembra, eu perguntei lá atrás, quais são os nossos objetivos comuns? De sermos todos por um e um por todos, né? Nós temos essa meta, nós temos esse objetivo. Como eu posso mudar o mundo? O reconhecimento da irmandade reside no amor e no serviço aos nossos semelhantes, como Jesus nos ensinou. Tu aprenderás a amar mais os teus irmãos quando conseguires aprender a amar mais o Pai no céu. E após te haveres tornado realmente mais interessado no bem-estar deles, no tempo, assim como na eternidade. Então, quanto de interesse nós temos no bem-estar do grupo no qual nós estamos inseridos neste mundo material? E quanto de interesse esse grupo, essas pessoas, têm no interesse do meu bem-estar? Considerai que nunca estamos sós. O Pai está sempre conosco. Muito obrigado a todos vocês. Desculpem, às vezes, a empolgação. Eu espero que tenha conseguido transmitir um pouquinho da minha percepção do reino de Deus.